Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como usar o Prisma, né, o banco de dados, através do Prisma e criar uma API, né, uma API simples com o método GET para recuperar os dados do banco de dados, beleza? Então a ideia é que a gente faça uma consulta, né, nesse banco de dados e consiga acessar esses dados através de uma URL, beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui tem um código inicial, né, usando Node.js e Express. Eu usei Node.js e Express, né, uma API bem simplesinha, usando GET. Então, essa aqui é a estrutura básica aqui da rota, da API, né, usando o método GET. E aqui eu tenho algumas informações que vão vir na consulta, né, na URL lá da rota, né. Então, quando eu digitar aqui no meu navegador, né, por exemplo, digitar essas informações aqui no navegador, né, eu acessar essa URL, eu vou conseguir passar para o meu back-end, né, algumas variáveis, né, alguns parâmetros, né, e esses parâmetros só vão servir para realizar a busca, né. Então, como é que acontece? Passo a URL com as variáveis, né, os parâmetros que eu quero consultar. Esses parâmetros são o ID do sensor, né, o ID do sensor que eu quero consultar, a data de início, né, ou seja, essa consulta que eu estou fazendo aqui em relação aos dados dos sensores gravados no banco de dados. Então, esses dados estão sendo gravados constantemente, né? Então, esses dados estão sendo gravados constantemente. São dados que eu estou coletando de sensores de temperatura e umidade, né? Então, a ideia é a gente poder recuperar esses dados. Então, eu tenho a data de início, a hora de início, né? A data de fim e a hora de fim. Essas informações vêm da URL, né, da consulta, beleza? Eu vou demonstrar já isso aqui. E agora, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter a extração, né, dessas informações através dessa variável rec, né, da requisição, e aí eu consigo extrair essas variáveis que vêm exatamente aqui na URL. Show? Extraindo essas informações, aí eu consigo montar aqui minha consulta, né? Eu vou usar o tipo date, né, a classe date, e criar um objeto datetime. Show? E esse objeto datetime tem a data realmente e a hora. Tem essa anotaçãozinha aqui, então vai virar uma string nesse formatozinho aqui. Informações da data e informações da hora. Data de início, data de fim. Então, construo aqui esse datetime. E aqui eu vou usar o Prisma, né, que a gente já viu em outros vídeos, para fazer essa leitura, né, para fazer essa busca, né. Aqui eu vou usar a tabela reading, que é uma tabela que a gente tem pronta aqui, ó, esse esquemazinho, tá aqui, bem bonitinho, ele já tem pronto aqui. Aí o que é interessante daqui é que eu vou fazer executar esse find main, ou seja, essa busca, e eu vou passar para essa busca algumas informações, né. Eu vou pesquisar o campo sensor ID, né, ou seja, o ID do sensor é um parâmetro aqui da busca, e outro parâmetro é essa variável aqui, né, esse atributo create@. Isso aqui é um atributo também lá da tabela. E aí eu vou colocar essas marcações aqui, né, maior, né, do que esse data time, né, e menor, né, greater than, less than, né, menor do que esse aqui e maior que esse aqui, beleza? Ele inclui igual também, não? Então ele começa a partir desse valor, né, inclui esse dia e finaliza nesse dia, então inclui esse dia também e essa hora final aqui, beleza? Então, assim, no geral, era isso que eu queria mostrar. Então a gente consegue fazer uma busca através desse URL. Então vou fazer uma demonstração agora, beleza? Só para deixar aqui algumas dicas também, aproveitar e deixar umas dicas, vou mostrar para vocês qual foi a referência que eu utilizei e também como foi que eu montei esse banco de dados, né? Então eu usei essa plataforma, né? Essa plataforma web, Neon Tech, né? Onde a gente consegue colocar um banco de dados, Neon Tech. E aqui tem as tabelinhas, eu consigo acessar as tabelinhas aqui nessa ferramenta, né? Neon Tech. Tem a tabela sensor, né? Só botei sensores aqui para testar. E aqui eu tenho tabela de gravação lá
a gravação das leituras dos sensores, né? Então observe aqui que ele tem bastante dados gravados, né? Inclusive dados que foram gravados aí há pouco tempo atrás também. Beleza? Então vamos lá. Então aqui está uma ideia geral, uma dica também de ferramenta, né? Um tech, uma ferramenta que tem uma quantidade, né, de espaço, digamos, de banco de dados livre, né, de acesso. Então, para testar e prototipar algumas e aprender também, né, testar algumas aplicações, é bem interessante. Aqui está o tutorial que eu utilizei, né? Nesse tutorial é interessante também porque esse tutorial ele mostra como carregar uma base de dados, né? E na verdade montar um esquema a partir de uma base de dados existente, né? Então aqui é bem interessante, é da documentação oficial, beleza? Aqui eu fiz um teste na API, ela está rodando aqui no localhost, né? Tem essa rota aqui de teste e aqui tem essa rota de consulta, né? Então aqui eu deixei uma consulta pronta, mas eu posso, por exemplo, diminuir a hora de início, né? A hora de início, vou colocar aqui 5 horas da manhã, por exemplo, de 5 horas da manhã até 10. Então já diminui um pouco aqui, né, a quantidade de dados que vem, né? Então, e aqui eu coloquei a mesma data, né? A data de 2023, novembro, dia 17, né? Aqui também dia 17, mesmo dia. Aqui o início, né? A hora de inicial e a hora final. Aqui eu posso colocar, por exemplo, diminuir ainda mais essa margem, né? Botar, por exemplo, 8, só 2 horas aí de intervalo de coleta de dados. Então já tem aí uma quantidade bem interessante de dados, né? Todos esses campos aqui são em relação a um sensor, né, específico lá da consulta, que é o sensor ID1, tá vendo? Tá aqui. E aqui são várias leituras, né? São várias leituras sobre esse sensor, né? E aí tem um formatozinho de data, né, que a gente viu lá. A data, depois um T e a hora, né? Beleza? E aqui os vários valores, né? Nessa hora, o sensor de temperatura, né? Esse sensor estava sempre marcando 30, né? Nesse intervalo, né? De entre 8 e 10 horas. Aqui marcou 30. Beleza? Posso expandir aqui um pouco mais. Vou botar aqui 17 horas. Aqui tem mais. E aqui já baixa um pouco a temperatura. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.